Olá, vamos então hoje nos divertir falando sobre traição conjugal. Quando eu falo divertir, é porque o assunto tem que ser levado na diversão. Ninguém é sério o suficiente para falar que não corre esse risco, tanto de trair como ser traído. Segundo a boca miúda, a mulher foi feita para mentir e o homem não presta. Então, o ser humano feito por Deus, embora os católicos tenham inventado a monogamia, necessariamente não precisa disso tudo. Até porque, por exemplo, em algumas culturas, não sei se ainda existe, mas no tempo da escravidão, a cultura da África, o marido às vezes tinha 4 mulheres, porque ele vivia de feira em feira. A semana tinha 4 dias, ele corria 4 cidades. Cada cidade ele tinha uma esposa. A melhor coisa do mundo. Aonde ele chegava, ele era visita que chegava, bem tratado. Os filhos são da mulher. A mulher tinha tempo para não chamar ele de chato, porque ele ficava lá com as vontades dele, chegava só para namorar. Então aquele negócio funcionava. A monogamia, às vezes, fica monotomia. Mas então a graça tem que ser uma boa escolha e namorar. Então vamos lá, boa escolha. Na astrologia psicológica, você tem a primeira grande escolha. Antes de pensar em casar, antes de pensar em morar junto, antes de pensar em juntar os trapos, dividir as contas, você tem que investigar a possibilidade do risco. Então vamos lá, que risco? Entenda bem, o mapa mostra que você pode encontrar na multidão alguém que tenha só atração, alguém que você venha a ter amor simples, tanto você quanto o par. Estou falando para os homens, estou falando para as mulheres. Alguém que tenha amor para compromisso e alguém que tenha paixão. Se você começa a namorar alguém que lhe tem amor simples e aparece no acaso alguém que ela vai sentir paixão, que vai ter um amor mais forte, um amor para compromisso, aí te larga. Por quê? Porque o outro amor é mais forte. Isso é falta de caráter? Não, isso é natureza. Então, se você investiga o mapa do provável parceiro, parceira, e percebe que é de amor para compromisso para cima, tudo bem, porque achar a paixão é muito difícil. É uma agulha no palheiro. Agora, se for um amor simples, continue namorando, não case, porque não é para compromisso. A segunda coisa que você tem que investigar, para não correr o risco do acaso, onde aquele que está na falta, irritado porque ficou na falta, porque o parceiro, a parceira não fez a parte dela. Se juntar com tanto de sedução, com tanto de gosto pela vingança. Mulher adora isso, mulher não trai, mulher se vinga. E de repente aparece alguém que tem atração, alguém que tenha pelo menos um amor simples, alguém que se veja como alguém que vai ter algum tipo de sentimento, a traição está prontinha para acontecer. Basta ter a possibilidade financeira e uma certa segurança. No passado essa segurança era melhor, hoje em dia está todo mundo chipado, todo mundo rastreado, fica mais complicado. A última vez que me pegaram, por conta desse negócio de raiva, me bateram muito. Mas vamos voltar ao assunto. Então, se você está pensando em casar, case com alguém que lhe tem amor para compromisso ou paixão. Por quê? Porque eles não vão te largar. Elas não vão te largar.
Aí você tem que ver no mapa o tamanho do desejo, necessidade por prazer. Tem gente que, se for uma vez por mês, que pelo menos seja boa, uma vez de 15 em 15 dias, uma vez por semana, 3 vezes por semana ou todo dia. Dá para ver no mapa o grau de necessidade por prazer. Se você está vendo que tu não vai dar conta, não casa, continue namorando. Por quê? Porque se ela te largar porque arrumou alguém mais competente, pelo menos vocês não vão ter que desfazer bens, desfazer casa, desfazer filhos. Continue namorando. Case com quem? Com quem tenha o mesmo nível de fogo de você, mesmo tipo de necessidade por prazer de você, que tenha o mesmo tipo de sentimento por você, acima do amor para compromisso ou paixão. Se você casa com uma mulher, homem ou mulher, mas principalmente as mulheres, se você casa com uma mulher sedutora, a sedução favorece que o acaso aconteça. Se você é aquele sujeito que está enchendo a cara, está bebendo com os amigos, chega em casa, dá uma rapidinha, ela ficou irritada com isso. No passado, a gente gostava de falar que mulher sorrindo é aquela que estava bem servida. A mulher raivosa está maltratada. Minhas esposas queriam me mandar, eu já contei várias vezes que eu casei com várias mulheres ao mesmo tempo. Elas sorriam. Elas queriam me matar, queriam, mas elas sorriam. Então, quando ela está bem servida, bem ou mal, a concorrência não atrapalha. Elas queriam me largar? Lógico. De um motivo só. Por que não largaram? Porque a concorrência não me favoreceu, eles não deram conta. Duvido que elas não tenham tentado me largar. Eu falo assim porque eu sou viúvo. Bom, então, investigue o tamanho do sentimento para poder casar. 2, investigue o tamanho da necessidade por prazer delas ou deles para poder casar. Do contrário, não jogue ninguém fora antes que apareça um outro pretendente. Mas continue namorando. Não junte os trapos, porque se tiver que separar, aí fica complicado. Se arrumar filho, se arrumar filha, vai ficar mais complicado ainda. Investigue no mapa de seus pretendentes. Fogo, grau de sedução, tipo de sentimento, para ver a coisa funcionando, para não correr risco. Esses homens que estão acreditando em sertanejo, que tem que beber, encher a cara, álcool é calmante. Uma mulher precisa de um homem que dure pelo menos 1 hora, porque é meia hora para esquentar e mais meia hora para chegar ao primeiro prazer. Depois do primeiro aparece um monte. Por que elas se apaixonam? Porque pediram arrego. Porque depois do primeiro vem uns montes, mas os caras não conseguem passar de 10 minutos. Porque estão enchendo a cara, estão chegando em casa do trabalho, enchendo a barriga do jantar, aí depois vê celular, vê televisão, dá uma rapidinha de noite e deixa a mulher com raiva. Tem um dramaturgo antigo, não esqueço o nome dele, é nome de teatro no Rio de Janeiro, não sei se pelo Brasil também, que tem um livro que virou música, que virou filme. O marido fala, desculpe por me traíste. Não é ele pedindo desculpa porque a traiu, não. Ele pedindo desculpa porque fez com que ela tivesse que lhe trair, porque ele não fez a parte dele. Se você é um homem, resolver juntar os trapos, casou, foi para o altar,
sem investigar o grau de sentimento ou a necessidade sexual da mulher. O que vai acontecer? Vai chegar um dia que pode a coisa dar ruim. Se você tem amor, um amor para compromisso, paixão pela pessoa, e a pessoa só lhe tem amor simples, se de repente o acaso aparece alguém que seja um sentimento mais forte, ela mesmo presa à união, ela corre o risco de se dar. Vai querer largar o casamento, os trapos juntados? Não, não vai querer largar. Aí, se for descoberto, você vai ficar com raiva porque foi traído. Oh, desculpe por te fazer me trair. Porque escolheu mal. Escolheu uma mulher que não lhe tinha um sentimento necessário. Escolheu uma mulher que você não estava dando conta. E achou que ela tinha que fazer o que o teu ego quisesse que ela fizesse, que ela viesse a fazer. Cada um é filho de Deus. Cada um tem as próprias necessidades que Deus deu ao corpo. Investiu que o corpo da pessoa que você pensa em casar. Se você vê lá que não existe o sentimento forte por parte deles, que não existe, que eles têm um fogo que você não vai dar conta, que eles são sedutores, pode arrumar uma possibilidade. E que você percebe que não é capaz, você está arrumando a traição. A culpa é do traído. Na maioria esmagadora das vezes, a culpa é do traído. Por que eu tive 3 mulheres ao mesmo tempo? Primeiro casei com uma que não deu certo, porque o meu mapa me fez apaixonar por ela, mas era terrível aquele negócio. Aí fiquei junto, porque tive 2 filhos maravilhosos. Aí quando acabou, ela, materialista, levou tudo que eu tinha. Não era pouca coisa. Eu dei graças a Deus. Aí casei com uma das minhas amantes. Posso falar assim, eu sou viúvo. Não estou falando de ninguém, estou contando o meu exemplo. Quando ela engravidou, que ficou no aleitamento, ela deu de mamar 5 anos. E 5 anos me deixando na mão, porque o aleitamento tira o fogo. A gente fazia amor todos os dias. Uma mulher linda. Não tinha ninguém mais cheirosa que aquilo. Ela me botava a roupa e me mandava para a rua. Eu fui para a rua, arrumei outra para continuar em casa. Aí teve uma época que teve um céu que fez elas muito chatas, eu arrumei outra. Para quê? Para não perdê-las. Então elas tinham que falar para mim, desculpe por te fazer me trair. Agora, você tem que ter a hombridade de assumir a culpa. E por conta disso não perdi elas. Arrumei lá aquele horóscopo que eu falo do humor, que eu digo o dia que vai ter briga. Aí eu falava, pô, vai brigar comigo só por causa do dia? Eu sou um bom pai, um bom amigo, um bom amante, um bom isso, um bom aquilo, vai brigar comigo só por causa do dia? E ela, já percebendo que o amor era difícil de encontrar, ficou comigo, porque a concorrência não favoreceu. Então, mapa, está namorando, está pensando em casar, investigue o mapa dela, o mapa dele, investigue o seu, faça a comparação, veja o risco. Ou então continue namorando, cada um na sua casa. Se acabar, não vai ter que dividir nada. Sabe, já fiz vídeo que eu falo que uma coisa é amor, outra coisa é sexo, são caminhos diferentes no mapa. Já fiz vídeo que diz que a traição não é o fim do amor, o amor continua. Todo mundo fica com raiva do ex, da ex. Raiva tem que ser deles, porque fizeram eles traírem. Por escolha.
Escolheu uma pessoa que tinha uma natureza assim assado. Escolheu acreditar que o mapa poderia estar errado. O mapa nunca está errado. Sabe, quando eu olho alguém que me interessa, eu pergunto a data de nascimento para saber o nível de fogo. Uma pessoa que não tem necessidade vai ser só amiga, porque eu não vou tentar fazer nada. Agora, se tem necessidade e gosto pelos meus signos, eu vou dar em cima. Não interessa se é casada, se é noiva, se é namorada, se tem 18 anos e eu 70. Se o mapa me favorece, eu tiro proveito. Agora, se não me favorece, eu vou entrar na fria por quê? Vou perder meu tempo por quê? Então, investigue o mapa dos seus parceiros, das suas parceiras, para entender se vale o risco. Sempre tem risco, mas se não tiver necessidade por prazer enorme, se não tiver um lado sensual enorme, se for do lar, os riscos estão diminuindo. Agora, se tem sedução, se tem necessidade, se vai ficar com raiva porque você não deu conta, trabalha no comércio, vê um monte de gente. Nesse monte de gente encontra alguém interessante que se gostou dela, puxou um assunto, está com raiva de você. Mulher não trai, mulher se vinga. Corre o risco? Corre o risco. Está namorando? Não tem risco. Ficou debaixo dos panos, ninguém soube. Porque o amor continua, de repente te larga, não precisa dividir bens. Vê o mapa, para saber se você vai dar conta, para saber o grau de sentimento, e evite o risco. Ok? O assunto é estranho, eu sou debochado, mas quis passar a verdade. Investigue o seu par. Mapa fala tudo. Puxa a tua orelha caso você não esteja dando conta. Ok? Emagreça, fica bonito. Não beba para ter competência, para fazer ela sorrir. E pronto. Fazer o quê? Ok? Abraço. Dá o like, compartilha, faz o que você quiser. Você, namorada, noiva, casada, mostre para o marido. Você, homem, mostre para a sua esposa. Está aqui um que não traiu ninguém. Elas que me traíram. Elas sabiam que eu queria todo dia e pararam de me dar. Fazer o quê? Eu não vou largar elas por causa disso. O meu amor continua. Ok? Abraço.